pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje no primeiro vídeo de uma série de videoaulas que a gente vai fazer para vocês a respeito do básico dos processos de soldagem, o que são os processos, para que eles servem, quais as diferenças. E hoje aqui no primeiro vídeo a gente vai começar falando sobre eletrodo revestido. O que é o eletrodo revestido? Um eletrodo revestido é isso aqui, ó. Ele é uma vareta, uma haste de metal com um material que reveste ele, por isso que é um eletrodo revestido, aqui por fora, tá? É um processo extremamente simples, ele é básico, ele é barato, não precisa de um suprimento de gás, tá? E foi um dos primeiros processos que surgiu, um dos processos mais antigos. O nome técnico desse processo, vocês vão encontrar ele como SMAW, Shielded Metal Arc Welding, ou soldagem por arco elétrico protegido, algo nesse sentido. Em alguns outros equipamentos multiprocesso, como por exemplo uma MIG ou uma TIG, que tem chaves seletoras para você mudar para o processo de eletrodo revestido, vocês podem encontrar a sigla MMA, que significa Metal Manual Arc, ou arco manual, né? Basicamente seria o eletrodo revestido também. E do que é feito um eletrodo revestido, né, pessoal? Isso vai depender do material que eu vou soldar. Por exemplo, aqui eu estou com um eletrodo de aço carbono, um eletrodo básico, 6013. A gente vai explicar essa questão de nomenclatura mais lá na frente, tá? Esse cara aqui é um eletrodo para soldar aço carbono, ou o pessoal normalmente vai falar que é ferro, tá? Uma coisa importante, pessoal, ferro puro, o elemento químico ferro, ele basicamente não tem aplicação, tá? Ele é um elemento que se torna muito quebradiço. Então tudo que vocês vão ver aí como sendo ferro, né? Seja arame, seja chapa, o que for, é tudo aço, só que é aço carbono. Existe aço carbono e existe aço inox. O que compõe o eletrodo revestido, então? O eletrodo revestido ele é basicamente dividido em duas partes. A gente tem a alma e o revestimento. A alma é a parte central, vai estar um detalhezinho aparecendo na tela de vocês, tá? Que é metálica. E o metal, ele é do material que eu vou soldar. Então, por exemplo, esse aqui é um eletrodo de aço carbono, essa alma é de aço carbono. Se eu fosse soldar alumínio, por exemplo, existe eletrodos com alma de alumínio, assim como existe eletrodos com alma de aço inox, para ferro fundido e assim por diante. E o material do revestimento também vai mudar dependendo do tipo de eletrodo que eu vou usar. Então existem eletrodos com revestimento básico, rutílico, celulósico, misto, que não entra muito no que eu vou soldar, mas dependendo do tipo de eletrodo que eu uso, a classificação que eu tenho na norma vai me dizer que tipo de revestimento eu estou usando. Então a alma, pessoal, que é a parte metálica, obviamente é o que vai derreter para depositar material na solda que eu vou realizar, certo? No cordão de solda que eu vou fazer. E o revestimento, para que ele serve? Qual que é a função do revestimento do eletrodo? Basicamente aí 4 funções. A principal dele é estabilizar o ar. Esse revestimento aqui, quando ele vai queimando, ele vai gerando gases de proteção para a minha poça de fusão ali. Por mais que aqui a gente não tenha um suprimento de gás, um cilindro ou algo desse tipo, eu tenho também gás ali na região da minha poça de fusão, que é o que vai proteger a minha poça de oxidação e vai também facilitar a ionização, que é a passagem da corrente no meio gasoso, para eu conseguir fazer a fusão do metal. Tá? Então, a principal função dele é fazer a estabilização da poça e do arco elétrico. O revestimento também vai gerar, como a gente falou, a proteção gasosa, ou seja, o revestimento, conforme queima, gera os gases da solda que protegem, tá? Os gases ali que vão proteger a poça de fusão. Conforme eu vou soldando, uma parte desse revestimento também vai ficar depositada em cima do cordão, que é o que a gente chama de escória. Mais pra frente a gente vai ver também ela na prática, tá? Que é uma camada que fica por cima do cordão de solda que serve para proteger ele enquanto ele está resfriando, que depois a gente vai bater para retirar, escovar e assim por diante. Uma última função que o meu eletrodo revestido pode ter também, o revestimento aliás, né? É conter elementos de liga, tá? Existem tipos de eletrodo que são o que a gente chama de alma ligada. São eletrodos em que todos os materiais da liga que eu preciso soldar, os componentes químicos, já estão na parte de metal. Existem alguns outros eletrodos que parte desses elementos que eu quero que tenha no meu cordão de solda depois estão no revestimento. E aí, conforme eu faço a solda, esse revestimento queima e esses elementos são depositados no meu cordão de solda. Lembrando que o cordão de solda, ele vai ser, no caso do eletrodo revestido, uma união
do metal da alma que derreteu e do metal de base que eu já tinha na peça a ser soldada. E como que funciona, pessoal, a solda de eletrodo revestido na prática? O que eu preciso fazer para começar a soldar? Quando eu vou soldar, a gente vai ter aqui um cabo que a gente chama de porta-eletrodo. Tenho a garra conectada à peça do mesmo jeito, eu vou colocar o meu eletrodo revestido aqui no porta-eletrodo. Vocês vão perceber que o porta-eletrodo ele é só um alicatezinho, que eu não tenho um gatilho nem nada do tipo para iniciar a solda. Então aqui como que vai funcionar? Eu vou ter a minha peça que digamos que está conectada com a garra negativa, eu vou encostar, eu vou gerar um curto-circuito do meu porta-eletrodo com a peça que está conectada com a garra. Isso vai gerar um arco elétrico, que é o que gera a fusão no processo de eletrodo revestido. Aqui a gente vai abrir um parênteses, como esse é o primeiro vídeo, para a gente explicar o que é um arco elétrico. Um arco elétrico, pessoal, ele pode ser definido como uma descarga elétrica controlada que salta de um meio metálico para outro meio metálico. Não necessariamente metálico, eu posso fazer isso com um eletrodo de carvão, de grafite, por exemplo, mas aqui para os nossos fins de solda são meios metálicos. Então ele é uma corrente elétrica que passa por um meio gasoso. Por isso a gente precisa ter uma região ionizável, que facilita a passagem da corrente por meio de gás, tá? Quando foi descoberto o arco elétrico primordialmente, como ele gera muito calor e uma intensidade luminosa muito alta, até a ideia foi tentar transformá-lo numa forma de iluminação, tá? Só que como ele é difícil de controlar, uma série de outros fatores, e ele gera calores aí de 4.000 a 6.000 graus Celsius, acabou se usando ele bastante para fazer soldas e fusão de metais para conseguir fazer as soldas aí com o eletrodo revestido e os outros processos também. Então, pessoal, uma vez que o arco elétrico está gerado, eu posso ter até 3 movimentações, tá? Quando eu estou fazendo a solda com o eletrodo revestido. A primeira movimentação seria, vamos dizer que eu quero fazer um cordão daqui para cá, eu vou ter essa movimentação. Conforme o arco elétrico vai derretendo o meu eletrodo aqui para cima, eu vou ter que ir aproximando ele da poça de fusão também, porque senão o arco elétrico vai extinguir. E eu posso fazer a costura, né, ou a movimentação, a oscilação da solda. Então, eu posso ter ao mesmo tempo esse movimento aqui, ó, puxando para trás, aproximando e fazendo a oscilação, tá? A oscilação não é obrigatória, tem casos que eu vou fazer, tem casos que não. Uma vez que eu estou executando o meu cordão com arco elétrico, né, com o processo de eletrodo revestido, conforme o arco elétrico vai derretendo aqui o eletrodo, ele vai fundindo esse material aqui da alma junto com o material do metal de base, da peça que eu estou soldando, e vai formando o cordão de solda. Ao mesmo tempo, parte do revestimento vai ser convertido em gás de proteção, outra parte vai ser convertida em escória que fica sobre o cordão, tá? Uma vez que eu tenha finalizado esse cordão, tá? Eu vou bater a escória, retirar ela de cima e fazer um escovamento em cima do meu cordão.